Graça e paz, irmãos. Queria convidar os irmãos a orarem mais uma vez. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Peça que Deus fale com você. Peça que o Espírito Santo de Deus esteja revelando a sua vontade para a sua vida. E que esse seja um dia onde você ouça a voz de Deus e tome uma posição diante dele. Ore para que Deus possa trazer revelação ao seu coração. A minha palavra, ela com certeza pode alcançar um nível do seu coração. Mas o seu coração só pode ser alcançado no nível do coração de Deus, através da revelação do Espírito Santo. E é isso que nós oramos, Senhor, nessa noite, pedindo ao Teu Espírito que fale ao nosso coração, que o Senhor ponha a Tua mão de poder sobre o nosso coração, revela-nos, Senhor, revela o nosso pecado, revela a nossa necessidade, traz conforto e consolo, e cura e restauração à nossa vida. Ao sairmos daqui, Senhor, sejamos tomados por uma unção de urgência em fazer a Tua vontade, uma decisão, Senhor, de nos apresentarmos a Ti para que o Senhor transforme todo o nosso ser. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, queridos, uma mensagem impactou muito o meu coração há alguns anos atrás. Nós conhecemos um irmão querido que já não está conosco. Há mais de 20 anos ele esteve conosco aqui na nossa comunidade. O nome dele é Bob Moon. Ele tem um ministério, tinha um ministério, não sei se existe ainda, mas se existir, nós queremos trazer esse ministério para a nossa comunidade, onde ele ensinava a Bíblia toda em 2 dias. 2 dias nós aprendemos a Bíblia com aquele homem, numa dinâmica linda, maravilhosa, onde nós aprendemos a cantar, a dançar, enfim, a conhecer a Bíblia de uma forma linda. E aquele homem tem outras mensagens e uma delas impactou meu coração. E eu queria compartilhar ao coração dos irmãos algo que o Senhor vem incomodando a minha vida, algo que eu já tenho compartilhado aos irmãos, para a nossa comunidade. E eu queria falar sobre essas 3 cadeiras aqui. E o tema da mensagem é mudem de cadeira. Mude de cadeira. Não precisa fazer isso agora, tá? Não precisa trocar, fique aí mesmo no seu lugar. Mas eu queria conversar com os irmãos sobre a necessidade de mudanças. E eu queria falar sobre essas 3 cadeiras e falar sobre mudanças. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você acredita que o seu neto, os seus netos, poderão seguir outros deuses e abandonar a fé que você professa? Você acredita nisso? Você acredita que esse prédio da comunidade se torne, num futuro, um templo budista, uma mesquita, um centro esotérico, mais um prédio da Conscienciologia? Alguém já disse de forma muito sábia a seguinte frase: o oposto da fé em Deus não é o ateísmo. Se você conhece alguém que é ateu, diga para ele: você não é ateu, você crê em algo. E alguém disse bem sabiamente: o oposto à fé em Deus não é o ateísmo. O oposto à fé em Deus é a fé em outros deuses, é a idolatria. Porque todas as vezes que nós abandonamos o Deus vivo, o único Deus e verdadeiro,
nós corremos atrás de outros deuses. Nós corremos atrás de um outro Deus para substituir o Deus verdadeiro. Por exemplo, anteriormente, muitas pessoas se diziam cristãs. E hoje, o mundo cristão, em muitos lugares, serve e vive em função de um Deus chamado dinheiro. Nós tivemos na Suíça, Edileuza e eu, o privilégio abençoado, fomos muito abençoados de receber essa viagem e fomos à Suíça no mês passado. E ali visitamos algumas igrejas que hoje se tornaram museus. Antes, o berço da reforma, o lugar onde Deus falou com homens de Deus que trouxeram reforma à igreja do Senhor, hoje é um museu. E essa é uma tendência na Europa. As igrejas estão se tornando, ou se tornaram, hotéis, museus, bibliotecas, bares, restaurantes. Porque a Europa hoje é uma terra pós-cristã. Eles já foram cristãos. Eles já confessavam Jesus. Eles foram tremendamente usados pelo Senhor. Mas hoje a geração na Europa, ela não crê mais nesse Deus. Será que daqui a alguns anos, este lugar, esse prédio, vai estar vazio e vai ser vendido para alguém transformar num restaurante, num auditório de alguma outra coisa? A 100 reduzida em 10, 20 pessoas se reunindo em algum lugarzinho, em alguma região da cidade ou até mesmo em uma casa. Você pode dizer assim, não, isso jamais vai acontecer no Brasil. O Brasil é um país extremamente evangélico. Nós somos quase maioria hoje, temos 20 e tanto, quase 30% da população, e só está crescendo. Mas eu ouvi pela boca da minha mãe, antes de falecer, a respeito das igrejas onde eu vim, estavam morrendo. E nós vimos com os nossos próprios olhos, igrejas em São Paulo morrendo, algumas fechando. Eu perguntei para um meu amigo, numa reunião que nós fizemos, escuta, cadê aquela congregação nós trabalhamos, fundamos, morreu, não existe mais. Mas é aquela outra que nós tínhamos um trabalho social abençoado, e lá nós estávamos evangelizando algumas pessoas. Ele também disse, aquilo acabou, não existe mais. Igrejas estão fechando, e outras estão a caminho. Agora eu quero que você use um pouco a imaginação. Você imagina o seu filho ou o seu neto abandonando o Deus que você crê. E talvez você diga assim, está amarrado. Mas imagine o seu filho servindo a Satanás, sendo um satanista. Você diz ainda, olha, pastor, isso aí não vem de Deus, essa pregação não vem de Deus. Mas você sabe que é possível. Juízes capítulo 2, versos de 7 a 13. Você encontra essa história. Abra aí e fique aberto na sua Bíblia. Juízes capítulo 2, versos de 7 a 13. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda costumaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos.
foi sepultado no seu pedaço de terra em Timate-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e a Astarote. Veja que interessante. É impossível que isso aconteça no nosso meio? Não. Mas foi um caso isolado. Eu quero mostrar a você que não. Quero ilustrar essa mensagem falando sobre essas 3 cadeiras. O texto diz que Israel, no tempo de Josué e de Moisés, estavam assentados nessa cadeira, nessa primeira cadeira. E eles tinham visto, ouvido o que Deus tinha falado. Tinham visto. Eram testemunhas oculares do que Deus tinha feito. Tinham ouvido. Continuaram servindo a Deus no tempo de Moisés e de Josué. Josué morreu, Moisés também. Essa é a segunda cadeira. Então, diz o texto que eles continuaram servindo por causa do que tinham ouvido a respeito dos feitos de Deus e das coisas que Deus tinha falado a eles. Pois bem, mas nessa terceira cadeira, essa terceira geração, diz o texto da palavra de Deus, no verso 10, todas as pessoas daquela geração morreram, da cadeira número 2, e seus filhos, no cadeira número 3, se esqueceram do Senhor e das coisas que ele tinha feito ao povo de Israel. O pessoal da terceira cadeira se esqueceu. E não só se esqueceu, mas foram substituir o Deus vivo e verdadeiro com outros deuses. Se esqueceram. Se esqueceram do que Abraão, Isaque, Jacó, os seus descendentes, serviram a Deus. Esqueceram. E eles buscaram outros deuses. Essa terceira geração caiu no absoluto vazio do conhecimento de Deus. Essa terceira geração é a geração do vazio de Deus. Eles não têm nada. E eles precisam ter algo. Lembre-se, o oposto da fé em Deus não é o ateísmo, é crer em outros deuses. E é assim que aconteceu com a terceira geração. Enquanto eles esqueceram de Deus, começaram a buscar outros. O sujeito ateu pode até dizer no seu peito assim: eu não acredito no Deus da Bíblia, mas todas as pessoas têm um Deus. O Deus dela pode ser a ciência, o Deus dela pode ser a si mesmo, o seu próprio ego, o seu dinheiro. Algum Deus ela vai ter. E essa terceira geração começou a adorar deuses da terra, onde eles estavam. Se algo ocupa o centro do coração de uma pessoa, e sempre algo vai ocupar o centro do coração dessa pessoa, ela vai ser o Deus dela. Vai determinar os valores dela, vai determinar o quanto ela decide e escolhe. Aquilo que está no coração dela vai fazer com que ela decida, vai fazer com que ela valorize, vai fazer com que ela tome decisões. E é assim que aconteceu
com a terceira geração. Mas assim também aconteceu com a segunda e a primeira. Ou seja, quem é Deus para a vida delas, o que elas têm no seu coração como valor, vai determinar prioridades, decisões, escolhas. Nós nos orientamos segundo o que julgamos ser absoluto para a gente, ainda que seja a gente mesmo. Nós valorizamos o que julgamos ter valor, mesmo que seja a gente. Por exemplo, eu tenho um Deus. Esse Deus se chama felicidade. Eu vou fazer de tudo para ser feliz. Porque o Deus da minha vida é felicidade. Esse é um valor para mim, que eu busco, eu priorizo, eu centralizo na minha vida, é a felicidade. Então, como Deus da minha vida, que eu chamo de felicidade, eu vou decidir sempre em ser feliz. E se você me atrapalhar em ser feliz, eu descarto você da minha vida. Eu removo você da minha vida. Porque o Deus é meu, não é seu. Porque a felicidade é minha, não sua. É por isso que a gente escuta alguns casais dizendo assim: eu mereço ser feliz. E eu vou buscar felicidade para a minha vida. E se o meu esposo ou a minha esposa estiverem impedindo isso, eu removo eles da minha vida. Porque o que importa é eu ser feliz. Esse é o meu Deus. Então, Israel caiu na terceira cadeira, num vazio de Deus. E substituiu Deus pelos ídolos, outros deuses. Na primeira cadeira, no Juízes capítulo 2, que nós estamos lendo aí, conheciam a Deus e os feitos de Deus. Conheciam a Deus, viram as coisas aconteceram, sabiam quem era Deus. Josué foi testemunho ocular das pragas do Egito. Viu Deus livrando o povo de Israel da mão do faraó. Viu Deus abrindo o mar vermelho e o povo pisando em seco. Viu o povo no deserto ser sustentado pelo Senhor com um maná todas as manhãs. Codornizes que caíam no campo onde eles estavam acampados. Viu água saindo da rocha. Viu uma água amarga de um rio amargo salobre se tornar uma água potável. Viu e ouviu Deus falando com Moisés. Viu a glória de Deus. Viu a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Viu a presença de Deus no tabernáculo. E Deus falando no meio do tabernáculo, que era o templo móvel da época. Eles iam para lá e para cá com esse templo. E montavam e desmontavam. E Deus falava por intermédio daquele lugar. Por isso, no verso 7, diz que Josué conhecia a Deus e os feitos de Deus. Aí passamos para a segunda cadeira. Esse pessoal aqui, a segunda geração. Que não foi testemunha ocular, não viram os milagres de Deus, mas vivem das histórias contadas dos pais. Vivem do testemunho dos pais. Vivem do resíduo da fé dos pais. Um resíduo que vazou para cá. Esse pessoal sentado nessa cadeira aí. E aí, essa segunda geração não orava, porque aquele pessoal aprendeu a orar e falar com Deus e ter um relacionamento com Deus. Conheciam a Deus, falavam com Deus. Mas esse pessoal aqui não orava, não aprendeu a orar. Quando queriam oração, pediam aos pais: ora por mim, eu estou precisando de oração.
Ó mãe, ora por mim, ó pai, ora por mim, eu preciso de oração, estou precisando. Mas essa geração só conhecia as histórias, maravilhosas histórias que Deus agiu no meio do povo. E eles continuaram servindo a Deus porque eles falaram, pô, se Deus abençoou meus pais, vai abençoar a gente também. Então a gente vai ser fiel a esse Deus, porque Ele abençoou a nossa família de uma forma poderosa, vai abençoar a gente também. Mas ela não conhecia Deus. Ela vivia dos resíduos da vida de Deus daquela geração da primeira cadeira. O resíduo caía um pouquinho lá. Eles não tinham nada agora para dar para a terceira geração. O que eles vão dar? Eles não sabem orar. O que eles vão falar de Deus? Contar as histórias dos avós, se tornam agora historinhas. Eles não têm nada para dar para a terceira geração. E essa geração sabia o seguinte, o meu avô e minha avó eram homens de Deus, mas meu pai e minha mãe eu não sei o que é. Eu não sei o que eles são. Não tenho muito conhecimento do que eles são. Eles não têm experiência com Deus, não conhecem a Deus e não mudam, porque simplesmente ouviram falar de Deus. Então essa terceira geração aqui é a geração que caiu no vazio de Deus e não vai seguir a Deus. Eles não são nada. Não são nada. Eles caíram no vazio de Deus e eles não têm muito para buscar, porque essa geração não passou para essa. Aí vamos chamar essa primeira cadeira aqui, para a gente dar nome, de cadeira do compromisso. Essa cadeira vamos chamar de compromisso. Quem é esse pessoal? Esse pessoal diz assim, primeiro Deus e depois eu. Primeiro Deus e depois eu. Aí vamos chamar esse pessoal aqui da segunda de cadeira da dubiedade. Ou melhor, café com leite. Tá? Café com leite. Lembra dessa brincadeira? A gente ia, ficava louco quando era pequenininho, né? Falava assim, ele é café com leite. Quer dizer, ele está ali para quê? Para nada, não vale nada. Café com leite. Mais ou menos, né? Meia calabresa, meia portuguesa. Né? É um pessoal café com leite. E aquele pessoal lá, cadeira da crise. Né? Cadeira do compromisso, cadeira da dubiedade, do café com leite e a cadeira da crise. É o pessoal que não tem perguntas sem resposta. O da crise. É o pessoal da angústia, do sofrimento, que não conhece a Deus, não sabe quem é Deus. Estão buscando alguma coisa. Então, o que oferecer para eles, eles pegam. Ela é uma geração que sabe o que não crê. Eu não sou cristão, mas eles não sabem o que crê. Eu sou ateu, eu não creio em nada. Mas eles creem em si mesmo, ou na ciência, ou enfim, como nós já falamos aqui. Ele rejeita o que foi dado pelos pais, ou por essa geração. Rejeita. Porque essa geração não sabe, não conhece a Deus. Vive do resíduo de Deus. Então são essas três cadeiras. Cadeira do compromisso, cadeira do dubiedade e a cadeira da crise. Tá? Essas são as cadeiras. Bom, essa primeira cadeira aqui, que é do compromisso, o pessoal que senta ali, já falei, que diz assim, primeiro Deus, depois eu. Esse pessoal que diz o seguinte, primeiro eu e depois Deus. Esse pessoal aqui resolve as coisas por ele mesmo. Esse pessoal faz negócio por eles mesmos. Esse pessoal faz relacionamento com eles por eles mesmos. Primeiro eu, depois Deus. Deus tem lugar na minha vida, mas primeiro eu. E o pessoal da terceira cadeira
é o pessoal do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí então, quarto, eu. É sempre eu, não tem Deus a história. Não tem Deus. Então, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Abraão sentou em qual cadeira? Abraão sentou na cadeira do compromisso. Olha o Abraão sentadinho aí. Abraão dizia assim, ouvia Deus e dizia assim, primeiro Deus, depois eu. Aí Deus fala assim, Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho, o Isaque. Abraão respondeu o quê? Primeiro Deus, depois eu. Ele disse assim, Senhor, o primeiro, dá o meu filho, é a última coisa que eu queria fazer. Mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu vivo pensando em como agradar o Senhor. Eu vivo para fazer a tua vontade, não a minha. Primeiro, Deus. Então, que seja feita a tua vontade. O filho do Abraão, como é que chama mesmo? Isaque. Onde é que senta Isaque? Aqui, ó. Por quê? O que você conhece do Isaque? O que você conhece da história de Isaque? Os historiadores dizem assim, Isaque teve um pai famoso, filho de um pai famoso e pai de um filho famoso. Ele mesmo não é nada. É café com leite. Ele tinha um pai famoso e um filho famoso. Um pai, Abraão, e um filho chamado Jacó. A gente vai falar sobre ele. Já cantei a bola onde o Jacó vai sentar, né, irmão? Está fácil agora, né? É um filho da égua, como diz no Nordeste. Porque quem é bom com Deus é uma égua. O cara é uma égua. Fala assim, esse cara é uma égua. Mas o cara é meia boca, chama pai d'égua. E o cara é bem ruim, é o filho de uma égua. Jacó. Onde é que senta Jacó, irmãos? Ali, ó. Jacó significa enganador. O nome do camarada já é o 171, né? Jacó enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro. Jacó estava em crise, irmãos. Uma crise. Jacó era tão boa pessoa que o irmão dele queria matar ele. Matar. O cara era ruim. Aí, esse camarada sentou ali, porque ele estava em crise. O cara em crise. Muita crise. O cara era perturbado. O cara não sabia o que crer. O cara estava... Davi se assentou onde, irmãos? Aqui, Davi, compromisso. Aí você fala, Davi sentou aí? Então até eu sento. Quem era Davi? Adúltero, assassino, mentiroso, sanguinário. E a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Quero abrir um parênteses, porque o homem segundo o coração de Deus, os homens segundo o coração de Deus não são perfeitos. Eles são coerentes. Vamos repetir isso? Os homens segundo o coração de Deus não são perfeitos, são coerentes. O profeta foi na casa do Davi. Davi está sentado lá. E o profeta põe o dedo na cara dele e diz, você pecou. O que ele fez? Não se esquivou, não transferiu a culpa, não se justificou, não atenuou o seu problema, não rejeitou o profeta, não empurrou para debaixo do tapete, ele não negou
ele disse: eu pequei sim, eu sou um pecador. E ele se humilhou, se vestiu de sacos, colocou cinza na sua cabeça, chorou amargamente, se quebrantou e buscou perdão. Esse é um homem de Deus. Não são perfeitos, mas são coerentes. Salomão, o seu filho. Salomão é joia, né, irmãos? Aqui, né? Não, Salomão é aqui. Mas ele também... Salomão é aquilo lá, é meia calabresa e meia portuguesa. A gente tem dúvida do que Salomão é. Café com leite. Por quê? Começou bem o reinado. Começou o reinado assim, buscando a Deus. Aí Deus falou: pô, esse cara aí é gente fina. Salomão, o que você quer? Pede o que você quiser, eu vou te dar. Senhor, eu quero é sabedoria. E Deus falou: poxa, cabra bom esse aí, hein? Pediu sabedoria, vou dar sabedoria para ele. E ele começou bem, mas terminou mal. E por que terminou mal? Segundo a tradição, os reis, Deus tinha dado uma orientação para os reis. Eles não deveriam ter 3 coisas: ouro, não deveriam acumular certas coisas: ouro, cavalos, que é exército, e mulheres. Não é que o Salomão errou nas 3. O Salomão acumulou tesouros, e muitos deles, é por causa dos impostos. O povo não aguentava mais. Parece o Brasil. E aí, segundo, teve o maior exército da sua região, do seu domínio, do lugar conhecido na época. O maior exército e mulher. A Bíblia diz que ele tinha 700 na oficial e umas 300 na paralela. 1000. Irmãos, 1000. Parece conta de índio. Sabe o que é conta de índio? 1000. É aquele camarada, está lá no Forte Apache, aí ele corre para o capitão e diz: capitão, tem 1.002 índios vindo aqui para o forte atacar a gente. 1.002? Uns 2 na frente e uns 1.000 atrás. Mais ou menos assim, irmãos. Salomão tinha 1.000. Nunca o reino foi tão rico. Nunca foi tão poderoso em exército. Nunca um rei teve tantas mulheres. Se fosse na nossa época, e se ele curtisse funk, seria o rei da ostentação, né? Seria mais ou menos isso aí, irmão. O rei da ostentação. Vinha a caravana para ver a riqueza, aí a rainha de Sabá foi ver também a riqueza. Os vizinhos vinham prestar homenagem, era um rei poderoso. E o Salomão tinha uma estratégia interessante, irmãos. Ele ia no reino e falava assim: a filha do rei é bonitinha? Então eu caso com ela. Aí fazia alianças e pegava o dote. Pensa no cara esperto. Aí o que acontecia? Ele casou com 700. Eram filhas de reis. Rei casa com rei, com a rainha. 700 mulheres. Fez acordo com um monte. E mais, se ele chegasse assim: e aí, a filha do rei é bonitinha? Não, é um canhão. É feia que dá dó. Então vão invadir. E então eles invadiam o território do inimigo, saqueavam tudo. É o cara esperto, Salomão, viu? Aí as mulheres começaram a introduzir os deuses.
Aí ele queria agradar número 00001. Fazia um templo para o Deus dela. Aí a 0002 falava assim, mas eu quero também um templo para o meu Deus. Eu cultuava um Deus lá na minha terra. Aí ele ia agradar 0002. E aí tinha que agradar 0003, 0004, 0005. Imagina só, irmãos. Se você ler na sua Bíblia, em 1 de Reis, capítulo 11, você vai ver que quando Salomão morreu, Israel estava afundado numa idolatria tão grande, que jamais na história de Israel, vou dar uma de Lula, jamais na história de Israel, eles tiveram tantos deuses. Começou bem e terminou mal. Pensa no mal. Esse cara acabou com Israel. Aí nasceu o filho Roboão. Não é de Roboão, né, irmãos? O nome do cara era Roboão. Crise. Filho de Salomão. Crise. Se Salomão era mais ou menos, Roboão era uma crise encarnada. O cara estava tão em crise que ele passou a crise para Israel. Dividiu o reino de Israel na era de Roboão. E era tão crise que das 12 tribos, só 2 foi para o lado dele. E as outras 10 foi para o lado do Jeroboão. Sabe como é que o Novo Testamento chama essa primeira cadeira? Cadeira espiritual. E ela chama a segunda cadeira desse pessoal que se senta nessa cadeira de carnal. Espiritual, carnal. E a terceira cadeira ela chama de natural. Natural. Gente que vive na sua própria natureza. O segundo aqui vive ora com Deus, ora sem Deus. E o pessoal lá comprometido com Deus. O pessoal daqui, da primeira cadeira, é trigo. Trigo. Esse pessoal aqui, a gente não sabe se é joio ou trigo. Sabe aquela questão, olha, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. O que nós vamos fazer? Não sabemos se são joio ou trigo. Ora a gente fala, é trigo, gente, é trigo. Não, é joio. Não, agora é trigo, ele fez isso. Não, mas agora ele é joio, ele fez aquilo. E esse pessoal aqui é joio. Esse pessoal conhece a Deus. Esse aqui, às vezes, dá sinais de que conhece a Deus. Na igreja é de Deus, em casa já não é. Aí, na célula é de Deus, mas no trabalho não é de Deus. Domingo é de Deus, mas na segunda já não é de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Você não sabe se é joio ou trigo. Ora ele fala que é trigo, ora ele dá sinais que é joio. Ora, o filho dele diz assim, se nós não sabemos se é joio ou trigo, quanto menos o filho dele, né? Porque fala assim, mas eu não sei o que o pai é. Eu não sei o que minha mãe é. Eu não sei o que meu vizinho é. Eu não sei. Eu realmente não sei. E aí, esse pessoal aqui põe esse do terceiro em crise. O pessoal que se senta na segunda cadeira põe o terceiro em crise. Essa mulher que se senta aqui, ela é boa de oração, mas tem uma língua. Aí no almoço de domingo, mata todo mundo da família. Então, e esse pessoal fica em crise, porque não sabe mais se é de Deus ou não. Sabe como a Bíblia chama esse pessoal aqui? De quente. Sabe como a Bíblia chama esse pessoal aqui?
frio. Mas sabe como a Bíblia chama esse pessoal aqui? Morno. E morno, a Bíblia diz que Deus vomita da sua boca. Uma vida dupla, mentirosa, dissimulada. Gente que não sabe para onde vai, o que quer, se fica ou não fica, se anda ou não anda. Essa gente da segunda cadeira faz mal para a terceira porque fantasia uma vida religiosa. É aquilo, engana que eu gosto. E o pessoal da terceira cadeira não conhece a Deus e não querem saber de Deus. Ele fala assim, se é cristão ou crente ser igual àquilo, eu não quero ser. Eu não quero ser. Então, o que conta na igreja de Cristo é quanta gente se assenta nessa cadeira. Não o que conta para mim, não o que conta para um dos pastores, o que conta para Deus, na sua igreja, é quem se assenta nessa cadeira do compromisso. Do compromisso. Então, ama Deus, declara a Deus na sua vida e diz que está comprometido com o Senhor. E todas as vezes que tem que fazer uma escolha na sua vida, tomar uma decisão, pensar em algo, pensa em primeiro Deus, depois eu. Porque esse pessoal é discípulo, é seguidor de Jesus. A vida deles são orientadas pelo relacionamento que eles têm com Cristo. Tudo que ele pensa, que faz, é pensando em Deus, no Deus vivo, que eles tiveram uma experiência com Deus. Não tem vida dupla, não tem vida cínica, não finge que é. Porque eles buscam diariamente um compromisso, um relacionamento com Deus. E é isso que eu quero para a minha vida, é isso que você quer para a sua vida, com certeza. Sentar na primeira cadeira. De sentar de tal maneira que os nossos filhos vão olhar para nós e vão falar assim, eu quero esse relacionamento com Deus. E se eles decidirem buscar outros deuses e não terem uma experiência de primeira mão com Deus, é por conta deles. Mas nunca vão poder usar a minha vida como argumento para ir contra Deus. A dubiedade na minha vida não vai ser usada para justificar a minha crise. Vai lá, olha, eu não quero esse Deus do meu pai não, da minha mãe. Então, o meu desejo, a minha busca em oração, e por isso eu dobro o meu joelho, que eu quero sentar naquela cadeira, e eu faço de tudo para que isso aconteça todos os dias. Talvez, se os meus filhos, se os nossos filhos se afastarem de Deus, vai ser por conta dele. Não vai, e a gente tem que avaliar se é por causa da nossa acidez, se é por causa da nossa hipocrisia, dubiedade, murmuração, reclamação, frieza espiritual, que quem senta na segunda cadeira tem. Porque quem senta na segunda cadeira vai formatar na terceira cadeira uma geração em crise. E há muitos em crise. Então, eles vão valorizar o que os pais valorizam. Eles vão fazer o que os pais fazem. E essa geração, eles aprendem muito com os olhos. A geração da crise vê. É a geração dos olhos, que ouve com os olhos. Enxergam, e aí isso norteia a vida deles. Por isso, se você está sentado na terceira cadeira, se você está aqui, na crise, você não sabe muito que crê, sabe que não crê nisso aqui, mas está aqui. É tempo de você, faça como Jacó, por exemplo, que estava sentado aqui. Jacó estava aqui, crise. Pai dele, Isaac, quem é Isaac?
Mas eu conheço o meu avô. O meu avô servia a Deus. O Abraão, ele buscava a Deus todos os dias. E Jacó falou assim, eu não quero mais viver essa vida em crise. Eu não quero viver mais isso. E Jacó lutou com Deus. É a história mais linda da Bíblia. É a luta de Jacó com Deus, ou a luta de Deus com Jacó. Não se sabe quem que começou a briga. Mas ele lutou. E disse assim, eu não quero sair daqui sem a tua bênção. Eu quero uma experiência viva contigo. Eu quero ter um relacionamento vivo contigo. Eu não quero ainda continuar na crise. Eu quero conhecer o Deus dos meus avós. Talvez você está sentado na segunda cadeira. Na cadeira da dubiedade, do café com leite. Vida morna, conveniência. Do meio compromisso com Deus. Mas hoje é o dia de se arrepender. E de pular para a terceira cadeira. Mudar de lugar. E quantos homens e mulheres de Deus fizeram isso já? Estavam sentados aqui. Se você é a primeira geração de cristãos na sua família, de genuíno cristão na sua família, que bênção você sentar nessa cadeira e ter a oportunidade de mostrar a transformação àquela geração ou essa que ainda está longe de Deus. E os seus filhos vão olhar para você, e sua geração vai olhar para você e vai dizer, que bênção que ele está sentado ali, eu quero também me assentar ali. Mas se você é da terceira e segunda geração, não fique angustiado, porque aqui se assentou também Abraão, porque aqui se assentou também Davi. Eles se assentaram ali, eles pisaram na bola, eles mentiram, fizeram um monte de coisa, mas se arrependeram. E voltaram e foram ao compromisso. E aí, o que vai ser lembrado deles não é esse período da vida deles. Mas o que nós mais lembramos dele é isso aqui, ó. Eles assentaram na primeira cadeira. Abraão, Moisés, Davi, todos já experimentaram as cadeiras da dubiedade e da crise. Mas nós lembramos deles assentados na primeira cadeira, na cadeira do compromisso. É isso que faz a diferença na vida da gente. Passaram a proclamar primeiro Deus, depois eu. Então a gente ora pelo futuro da 100, ora pela próxima geração e ora pelos netos, para que isso aconteça também nas próximas gerações. Para que eles tenham uma fé viva, mas eles vão ser fruto das nossas escolhas, muitas vezes. Muitas vezes. E para que eles tenham uma fé viva e comprometida com Deus vivo, apaixonado por Jesus, eles precisam ver em nós assentados na cadeira do compromisso. E eu convido você a tomar uma posição hoje, no mundo espiritual, e dizer, a minha cadeira é a cadeira do compromisso. Primeiro Deus, depois eu. Fique em pé por um momento. Ore ao Senhor, o Espírito Santo, Ele que pode convencer. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode falar de ninguém. Você sabe onde você está sentado. Você sabe em que cadeira você está. Onde você está. Mas essa noite é uma noite de arrependimento, onde você pode falar, eu quero me assentar na cadeira do compromisso e fazer a escolha de primeiro Deus, depois eu. E Deus te chama, como chamou Moisés, como chamou Davi, como chamou Josué, a se assentar nessa cadeira, a sair da cadeira da crise,
a sair da cadeira da dubiedade e assumir uma posição de compromisso com Deus, de firmar essa convicção. Primeiro Deus, depois eu. Deus está falando ao seu coração. E eu convido a você a se levantar e vir aqui à frente num sinal. Eu vou me assentar na cadeira do compromisso. Eu estou falando isso nas regiões espirituais. A minha vida é do Senhor. O meu compromisso é com o Senhor. Eu me assento na primeira cadeira. Eu quero a primeira cadeira. Eu preciso me posicionar diante do Senhor. Quero orar pela sua vida e assim encerramos a nossa reunião. Glória a Deus, Senhor. Oh, Deus bendito, aviva o nosso coração. Pois temos um coração dúbio, Senhor. Temos um coração em crise, Senhor. Tão fácil entrar em crise, entrar em dubiedade, virar um café com leite, ora sim, ora não. Pai, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados e nos posicionamos diante de Ti na cadeira do compromisso, Senhor. Porque é essa cadeira que o Senhor posicionou e preparou para cada um de nós, Pai. Porque é nessa cadeira que nós nos assentamos em Cristo Jesus. É nela, Senhor, que nós ouvimos a Tua voz. É nela, Senhor, que nós temos experiências profundas contigo. É nela, Senhor, que contaminamos e geramos uma nova geração abençoada. Livra-nos, Senhor. Livra de nós de gerarmos uma geração de crise. Livra de nós, perdoa os nossos pecados. Nós queremos, Senhor, ter e viver primeiro Deus, depois eu. Senhor, firma isso, essa convicção no nosso coração. Aqui está, Senhor, cada um de nós diante de Ti, clamando por isso. E nós queremos que o Senhor venha sobre nós e nos abençoe, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Nos firme essa convicção no nosso interior. E seja um valor para nós. Não seja um evento, seja um valor. Um valor de dizer sempre, em todo instante, primeiro Deus, depois eu. Senhor, queremos isso para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome e declaramos isso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Vão na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.